E aí, pessoal, animados? Tomaram bastante cafezinho? Porque agora nós vamos ver muitas tabelas. Vamos lá? Amplitude total da distribuição, que é o quinto elemento. Diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então, existe a fórmula, que é a amplitude total, que é o limite, é o máximo permitido e o limite mínimo permitido. Lembram-se lá, quando nós organizamos a tabela em rol, a tabela primitiva em rol, nós não vimos uma diferença entre a maior nota e a menor nota, por isso limite máximo e limite mínimo. Qual foi essa diferença? 28. É isso que está aí para nós. Amplitude total da distribuição. É esse valor entre a maior nota e a menor nota, que foi 28 pontos, no caso. O sexto elemento, ponto médio de uma classe, que é representado pelo X minúsculo. É a média aritmética entre o limite mínimo, que é o L minúsculo, e o máximo de uma classe dividido por 2. Como exemplo, utilizaremos a classe 2 do rol acima, que tem como amplitude do intervalo o limite mínimo 80 e 85. Então, houve a aplicação matemática, 80 mais 85 dividido por 2, o resultado do X, do ponto médio de uma classe, é 82,5. Uma observação importante para se resolver esse exercício. Quando iniciamos uma distribuição de frequência, o primeiro item a determinar é a quantidade de classes, é o K. Lembram? Primeira classe, segunda classe, aí naquela primeira tabela vimos que temos 6 classes, muito bem. E em seguida a amplitude dos limites de intervalo de classe, que é o H minúsculo. Para que isso? Porque precisamos aplicar numa fórmula, que é essa aí a seguir. Para calcular a quantidade de classes, seguimos a regra de Sturges. Esta regra determina o número de classes em função do número de valores da variável. É uma regra, é uma fórmula que é regra, e regra a gente não questiona, então tem uma aplicação logarítmica e calcula-se dessa forma. Utiliza-se uma constante, 1 mais 33,3 multiplicado pelo log da quantidade de classes. Então vamos aplicar, vamos ver isso, o cálculo matemático sendo feito. Está aí a tabela organizada, lembra? O rol. Essa é a tabela organizada, onde N é 40, lembra? Aquela quantidade de pessoas, 40 pessoas fizeram aquele concurso. Muito bem. Então, aplica-se lá na fórmula que nós vimos anteriormente, onde o K é a quantidade de classe, lembra que nós estamos trabalhando com 6 classes diferentes. O N é o 40, que é o número total de dados. Então, aplicando na fórmula, descobrimos que a quantidade de classes é 6. A partir deste momento, a partir da descoberta desse número, dessa quantidade de classes, aí sim nós vamos estabelecer os intervalos. Lembra do símbolo da barrinha com o sinal, com o traço? Pois é, nós vamos estabelecer os intervalos. É assim que a gente começa o exercício. Vamos continuar. Sétimo elemento, amplitude do intervalo de classe, o H minúsculo. Determinada quantidade de classes, o K, no slide anterior aplicado à regra de Sturges, verifica-se a amplitude do intervalo de classe utilizando a seguinte fórmula. Essa é a fórmula. Esse sinalzinho que apareceu, com o tio e o igual, é um sinal de aproximadamente. Então, a amplitude não é um número exato, então é aproximado. A amplitude de intervalo de classe é a amplitude total sobre o I. O I, a gente já viu que é a classe. Primeira classe, segunda classe, lembram-se lá naquela tabela anterior, o I, 1, 2, 3, quando a gente estabeleceu os intervalos. Então, vamos voltar ao nosso slide, onde a amplitude total é o AT maiúsculo, que nós já vimos anteriormente que a amplitude total se calcula com a diferença do limite superior e o limite inferior. O I
representa as classes, acabamos de ver no slide. E então a amplitude do intervalo de classe, que é o H minúsculo, aplica-se a matemática, faz-se o arredondamento. Lembram-se que nós estudamos arredondamento lá na nossa primeira semana? Caso não se lembre, por favor, busque o slide ou busque o caderno pedagógico, busque os exercícios avaliativos, que nós fizemos muito exercício de arredondamento. Então, o H, a amplitude de intervalo de classe é 5. Essa é a tabela completa da distribuição de frequência com todos os elementos. Nossa, Liz, como isso é difícil! Como isso ficou cheio? Não se preocupe, é mecânico. É mecânico. A partir do momento que você faz os exercícios, fica de forma muito tranquila, porque você só vai acrescentando colunas. Nada mais do que isso e fazendo cálculos. Mas os cálculos são baseados em fórmulas. Então é só seguir o exemplo. Nada mais do que isso, só seguir o exemplo. Para qualquer exercício de distribuição de frequência, é essa tabela que a gente aplica, nada além. Estatística não é bicho de 7 cabeças, é muito fácil, muito mecânico. Lógico que tem que sentar e estudar. Então vamos ver, olha, você já sabe que frequência em uma distribuição são valores que representam os dados de cada classe. Agora vamos continuar em nossa tabela de distribuição de frequência, acrescentando mais alguns itens, como frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa. Essas pequenas letrinhas, né, igual frequência relativa é o FRI minúsculo, frequência acumulada é o F maiúsculo, I minúsculo. Bom, muda de autor para autor, muda, mas geralmente tem a definição, né? Logo assim que aparece a letrinha, tem a definição na frente, o que é que significa. Não quer dizer que isso é pronto, né? Todas as vezes que você vai estudar a frequência, é assim que vai aparecer. Não, muda de autor para autor, então obedece aquele autor que você está estudando. Nós obedecemos, né, a professora que criou o nosso caderno pedagógico. Bom, então está aí toda a tabela prontinha para a gente poder trabalhar. Aqui nós vimos, né, na primeira coluna está a quantidade de classes e todas as classes enumeradas. Então está do número 1 até o número 6. K é o total de classes, nós vimos isso lá no início. As variáveis, o símbolo novamente, né, reforçando o intervalo, 70 entra e 75 não entra na primeira classe, segunda classe 75 entra, 80 não entra e assim sucessivamente até 100. Ué, Liz, mas nós temos somente até o valor 98. Pois é, então 95 vai entrar e o 100 não vai entrar porque vai somente até 98. E a próxima, frequência. O que é frequência? Quantidade de vezes que aquela nota aconteceu. É isso que é frequência. Então, valores, né, notas que foram de 70 até 74, porque foi só o 74 que entrou, o 75 não, foram 6 vezes, aconteceram essas notas 6 vezes. De 75 até 79, de 80 até 84, 11 e assim sucessivamente. Como que é feito o somatório da frequência? Quantas pessoas fizeram o concurso? No caso, apareceram 40 notas diferentes. Sobre a frequência relativa, como é que se faz o cálculo? Você vai pegar o valor 6 da primeira classe e dividir pelo somatório, 40. Vai ver o percentual que representa o 6 perante o total, que é 40. Então, 6 dividido por 40 dá 0,15, que multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Por isso, 15%. E faz assim até o final, o 100% é 40 dividido por 40, que dá 1 vezes 100, 100%. Frequência acumulada. É mecânico, meninos, é mecânico, é regra, não tem como. Primeiro, você repete o resultado da primeira classe, que é o número 6. Após isso, você começa a somar, você adiciona. 6 mais 9, por que isso? Porque foram 9 vezes a ocorrência na segunda classe, que deu 15. Passa o 15 para baixo, que representa o valor da terceira classe, somado com a quantidade de vezes que aconteceu as notas na terceira classe, que foi 11. Então, 15 mais 11, e assim até terminar
chegando à sexta classe, que dará 40. A frequência acumulada relativa, você vai pegar o valor do 6 e dividir pelo 40. Assim sucessivamente, vai dar lá, multiplicando por 100, que vai dar o percentual. Muito mecânico, não tem o que se questionar. Segue a regra, que fica mais fácil. Bom, concluímos na nossa quarta semana, que falamos sobre distribuição de frequência. Dentro da distribuição de frequência, apresentamos também os elementos que compõem a distribuição de frequência. Abordamos a forma como são organizados os dados estatísticos, conceitos sobre frequência e como elaborar tabelas e calcular nelas as diversas frequências. Queridos, nós vamos voltar ao Excel para poder fazer todos esses cálculos utilizando fórmulas no Excel. Então, não se preocupe, isso aí foi linhas gerais, mas no Excel fica muito mais fácil de se trabalhar. Por isso que a disciplina chama Estatística e Excel Avançado. Reforçando, vimos sobre distribuição de frequência e as fórmulas que a complementam. Daqui a pouco nós veremos nas planilhas de Excel. As referências, obviamente, remeterão ao caderno pedagógico da professora Menezes, que está linkado na nossa plataforma ou físico aí com vocês. Não esqueça dos nossos exercícios avaliativos. Não se esqueça que estamos disponíveis pelo chat, tanto eu quanto o Marco, que é o nosso tutor à distância.